Oi, gente, tudo bem? Tudo bem com você? Você tá bem com Deus? Como que tá aí o seu coraçãozinho hoje? Como que tá a sua vida? Eu quero te dizer que independente de qualquer circunstância, Deus está no controle da sua vida. Amém? Mari Cardoso falando. Vamos dar continuidade aqui às nossas séries de vídeos, entrando aqui no nosso e-book Sua Dor, Seu Treinamento. Creio que você já tenha visto outros vídeos anteriores meus. Se não, vai lá no canal, dá uma coreadinha e acompanhe os vídeos que já foram postados, tá bom? São séries de capítulos do nosso livro e-book, onde eu entro com mais detalhes, com um momento devocional, onde você pode ter um melhor entendimento. E se você sentir no seu coração, vai lá no link da compra. O link está disponível nas nossas principais plataformas digitais. Você pode imprimir o seu e-book e fazer dele o seu livrinho devocional de todos os dias e você vai aprender muito com esse tema. Já temos testemunhos de pessoas que foram transformadas de dentro para fora, daquilo que elas pensavam, daquilo que elas necessitavam receber da parte de Deus, para que elas pudessem ter uma melhor visão, uma maior visão do processo de dor que ela passou na sua vida. Então, eu aconselho você a comprar o nosso e-book e assim você estará ajudando a obra do Senhor, amém? Então, aqui nesse capítulo de hoje, eu vou falar sobre transformando a dor em sabedoria. Olha só. A dor, quando ela é entregue nas mãos de Deus, ela não apenas ela vai cicatrizar, mas ela vai se transformar em sabedoria prática e profunda. Você acredita nisso? Lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 5, diz assim: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Por que será que a Bíblia ela enfatiza isso? Que melhor é ouvir a repreensão. O que é a repreensão? É você ser confrontado. É você receber uma direção que muitas vezes pode ser como uma crítica, mas uma crítica construtiva. Então, essa repreensão vindo de um sábio, né? O sábio é uma pessoa que vai estar entendendo do assunto melhor do que você. Então, vai ser uma vantagem para você. Vai ser tipo uma consultoria, vamos supor. Então, é melhor ouvir a repreensão de um sábio, que ele vai te orientar, te conduzir por um caminho de sabedoria, por uma direção, né, que vai agradar o coração de Deus, do que você ouvir a canção dos tolos que vão falar bobagens, que vão te direcionar em coisas erradas, que não vão dar sentido para a sua vida. A dor, ela educa, a dor, ela ensina limites, a dor, ela revela quais são as nossas prioridades. A dor, ela vai moldar a nossa maneira de ver o mundo, a vida e as pessoas. Olha só, quando a gente se encontra em um momento de dor, vamos aqui trazer um exemplo bem simples. Alguém que se encontra no fundo de uma cama, de um hospital, ou mesmo em casa, residente, acompanhado por alguém, mas com suas incapacidades limitadas. Então, quando essa pessoa ela sai desse estágio de dor, né? Ela vai rever melhor a vida dela. Alguém que não andava antes, que antes precisava andar pelas mãos de alguém, executar certas funções através do braço, da ajuda de alguém, beber, tomar banho, comer, qualquer tipo de atividade dessa forma. Você já se imaginou numa situação como essa? Você já se perguntou quantas pessoas não estão passando por um momento desse nesse momento? Tendo que se sujeitar a não ser quem realmente elas não são naquele momento, porque elas estão incapazes, mas elas estão desenvolvendo funções limitadas porque outras pessoas estão auxiliando ela naquele momento. Imagine só como que uma pessoa, quando sair de um estágio desse, quais seriam as suas prioridades, né? Qual a sua maneira de ver o mundo novamente?
Será que ela iria dar um maior privilégio, né, de viver certas coisas? Será que ela iria abrir mão de outras coisas que, no decorrer daquele período, daquela experiência, daquele tempo ali onde ela passou por isso, será se ela vai dar maior ou menor prioridade? Ou se ela vai abrir mão de certas coisas que ela via que não fazia sentido? De certa forma, alguém que vive assim, dessa forma, nesse estado de saúde, dependendo de outras pessoas, certamente ela vai mudar a sua mente, ela vai valorizar certas coisas, vai dar prioridade a coisas que antes deveria dar, vai cuidar mais da sua saúde, vai cuidar mais do seu tempo, vai dar mais valor ao tempo, vai cuidar da sua vida, fazer um exercício, cuidar mais da sua alimentação, né? Vai o que? Vai ver a vida pelo outro lado, vai ver o mundo por um outro lado, por uma nova visão. Então a dor ela vai educar essas pessoas. A dor ela vai nos ensinar limites, quais são os nossos limites, até onde a gente pode ir para conseguir tal coisa. Então vai moldar a nossa maneira de ver o mundo, a vida e as pessoas. Por que as pessoas? Porque quando eu ver alguém, a situação de alguém, que possivelmente o meu caso, né? No caso do exemplo, poderia ser um caso pior do que a outra pessoa estaria vivendo. Então ela veria a dor como algo que ela iria suportar, que ela iria passar por cima. Por quê? Porque ela sempre vai remontar ao que ela passou, a experiência que ela teve, e vai dizer e vai falar para essa pessoa: olha, Deus é contigo, você vai passar por cima disso. Eu passei por isso e por aquilo, e Deus foi comigo, e olha só como está a minha vida hoje, então você vai passar por isso também. Então, a partir dali, com aquela experiência que aquela pessoa teve, naquele período ali onde ela foi se submetido a viver, passar, né, dificuldades, ela vai orientar outras pessoas, ela vai alimentar a fé de outras pessoas. Então, a sabedoria, ela vem com a dor. É gerado na dor uma sabedoria, se assim você estiver conectado aí, né, com a sabedoria divina. Enquanto o mundo busca fugir da dor, os que se refugiam na palavra de Deus aprendem a extrair lições eternas dela. Fugir da dor simplesmente não nos dá uma solução. E é fato que não vai resolver o nosso problema, ficar fugindo dos problemas, não é verdade? Mas se aprofundar ainda mais na palavra de Deus, buscando a direção certa de como nós devemos prosseguir, irá gerar em nós, irá gerar em você uma sensação de estar no caminho certo e um entendimento de que Deus está guiando você em todo o tempo. Olha só o quão é importante você ser baseado pela palavra de Deus. Primeiramente porque a sua fé ela vai ser alimentada pela palavra viva e eficaz. A sua fé ela vai ser renovada. A cada dia que passar, você pode estar ali no mesmo problema todos os dias, mas a sua fé ela vai ser sustentada, porque Deus vai te dando uma nova esperança a cada dia. Então, Davi, nós temos um grande exemplo. Davi, após viver perdas profundas, né, com a morte do seu filho, que a gente vai encontrar lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12, Davi teve um filho com Batseba, né, um filho da traição, que ele, né, caiu em adultério com ela, e esse filho veio a falecer. Deus não permitiu que o filho do pecado sobrevivesse. Então, Davi, ele perdeu, né, o seu filho, ele sofreu perseguições também, muitas perseguições, traições por parte de amigos. Tornou-se um homem segundo o coração de Deus, não apenas por causa dos seus dons, mas também por causa da sua sabedoria adquirida através da sua dor. Olha só, a gente pode aprender muito com Davi. A gente pode aprender muito, muito mesmo com o rei Davi. Então, a reconhecer o que realmente importa, isso vai nos dar um maior entendimento daquilo que deve ser prioridade para a gente. Ao discernir pessoas e caminhos com mais clarezas, nós vamos aprender a discernir caminhos e pessoas com mais clareza. Nós vamos estar atentos à direção do Espírito Santo, que vai facilitar toda a nossa trajetória. Nós vamos começar a planejar com mais prudência e sabedoria. Nós vamos aprender a ser dependente da graça de Deus e não da nossa autossuficiência e da nossa independência.
Olha só. Então a dor, ela causa tudo isso, aquele turbilhão dentro de nós, as preocupações, os descontroles emocionais. Mas existe uma grande vantagem em nós passarmos pela dor, porque ela é uma grande instrutora nossa, uma grande impulsionadora de sonhos. Então, existe vários exemplos de superação e sabedoria que foi nascido na dor, onde a gente pode citar também um exemplo de José do Egito. José do Egito, ele foi vendido como escravo, foi traído pelos seus irmãos, né, foi preso injustamente, mas em cada processo, em cada etapa dolorosa da sua vida, Deus moldava nele a sabedoria necessária para governar o Egito e salvar milhares de vidas, assim quando ele foi governador. Olha só quantos privilégios nós podemos ter com o Senhor, se assim nós alinharmos a nossa dor com o propósito divino do Senhor. Lembrando que o Senhor, ele não é um Deus mau, ele não é um Deus que vai nos penalizar conforme os nossos pecados. Já imaginou se nós fôssemos submetidos a Deus conforme os nossos pecados? E eu creio que não existiria mais a raça humana, porque todos nós somos pecadores e erramos constantemente com Deus. Mas Deus, todo pecado tem uma consequência, né? Causa uma dor em nós. E essa dor, ela vai ser gerada dentro de nós, ela tem que ser gerada, na verdade, de uma forma positiva, não de uma forma negativa que vai me afastar ainda mais da presença de Deus. Mas uma dor que vai me impulsionar a viver coisas diferentes. Então, lá em Gênesis 41, capítulo 41, do versículo 39 ao 41, vai falar sobre a história de José, um pouquinho da história de José que você pode acompanhar. E José, ele foi testado, ele foi provado e foi aprovado por Deus em todas as etapas da sua vida. E tem uma justificativa muito boa aqui. Thomas Edison, o criador, né, da lâmpada, o inventor da lâmpada elétrica. Após mais de 1000 tentativas fracassadas antes de inventar a lâmpada elétrica, ele declarou publicamente, dizendo assim: eu não falhei 1000 vezes. Eu descobri 1000 maneiras que não funcionam. Olha só, ele criou 1000 maneiras de dar certo a lâmpada elétrica, até que deu certo, que é o que a gente usa hoje. E ele declarou isso com toda a convicção de que as 1000 formas, as milhares de formas anteriores que ele tentou dar certo, que não deu certo, ele não viu como perda, ele não viu como fracasso, mas ele viu como algo experimental que o levou a descobrir uma das melhores, maiores experiências do mundo. Então ele poderia muito bem usar os fracassos como a sua dorzinha e dizer: isso não é para mim, Deus não é comigo, eu não vou conseguir chegar lá. Mas ele conseguiu chegar. E ele conquistou. Então, que sabedoria específica minha dor me ensinou ou está me ensinando? Como eu posso aplicar essa sabedoria nas minhas decisões futuras? Existe uma pergunta para um caso de oração. Senhor, há sabedoria na dor? Você ainda tem dúvida que há sabedoria na dor? Então você vai hoje pedir para o Senhor ensinar você a ter sabedoria em todo e qualquer tipo de dor que você vai passar. E você vai dizer assim: Senhor, que eu não desperdice a dor, mas transforme cada lágrima em fonte de sabedoria, que glorifique o teu nome aonde eu for. Faz-me viver o teu propósito para a minha vida, naquilo que o Senhor me permitiu conhecer. Amém? Então, não veja a dor como um fracasso, não veja a dor como um buraco negro, como algo inacessível, como algo que você não possa reverter. Mas veja a dor como algo que vai te inspirar, que vai mudar a sua visão,
que vai mudar a sua perspectiva de vida, que vai te impulsionar a viver algo maior e melhor no Senhor. Não deixe que nenhum tipo de dor venha sobre você, causando-lhe ainda mais feridas ou tirando, roubando de você a sua alegria, o seu propósito de vida. Mas acredite, o Senhor, principalmente nos dias de dores, ele se manifesta de forma extraordinária. Permita-se viver isso. Amém? Que essa palavra ela venha ser guardada no seu coração e que o inimigo não venha roubar. E que você possa adquirir o nosso e-book para você fazer um acompanhamento de próximo, escrevendo, relatando que Deus irá confiar a você e revelar coisas extraordinárias para você viver o seu propósito, sim, em cima da dor que o Senhor permitiu você viver. Amém? Que Deus te abençoe e fica na paz.